Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 9º ano. Olá crianças, vamos iniciar o nosso livro 3 de Geografia. Nós estamos no capítulo 1, Paisagens da Ásia, e ele será dividido em alguns subtópicos. Vamos lá? Bom, vamos compreender primeiro a localização e a divisão. Vamos compreender relacionado a esse continente da Ásia. Gente, vamos lá. A Ásia, ela é o maior continente em área terrestre do mundo, estando boa parte no continente localizado no hemisfério norte. Além de ser o mais extenso, gente, é também o mais populoso. Isso nós já conhecemos, já ouvimos falar. E ele, gente, é habitado por mais ou menos 3/5 da população mundial, para vocês terem uma noção. A Ásia, ela é multicultural. O que isso quer dizer? Ela abriga diversas culturas, etnias, religiões e tradições. Geograficamente falando, o continente asiático ele é também muito diverso. No continente, gente, localiza-se algumas montanhas que estão entre as mais altas do mundo, grandes desertos e extensos rios. O povo, gente, asiático, ele corresponde a uma das civilizações mais antigas do mundo, ok? A economia e o governo são também variados, visto que o continente é composto por um grande número de países, cada qual com suas particularidades. Os países da Ásia, gente, são ao todo 49 países. Entre eles, alguns considerados transcontinentais. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que um país ele pode estar localizado em 2 continentes, tá? Há também no continente asiático territórios dependentes e entidades internacionais, conhecidas como Hong Kong e Macau. A Ásia pode ser dividida em 6 regiões geográficas, cuja classificação leva em conta os aspectos físicos e sociais e culturais, que se assemelham a fim de facilitar o estudo. Visto que o continente é bastante extenso, por isso muito diversificado. Contudo, é importante salientar que não há apenas uma classificação quanto à regionalização do continente. Gente, o continente asiático ele é dividido em Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático, Ásia Central, Ásia Oriental e regiões da Comunidade dos Estados Independentes. E quem são esse último que eu acabei de falar? Região da Comunidade dos Estados Independentes. Eles correspondem, gente, essa região a que abrange o território das ex-repúblicas soviéticas, ou seja, repúblicas que pertenciam à antiga União Soviética. E aqui eu coloquei um mapa de localização da Ásia. Bom, bases físicas da Ásia, tópico 2. Os maciços antigos, gente, aqui nós vamos compreender as partes mais físicas da Ásia. Esses maciços, eles são grandes jazidas de minérios metálicos, como o urânio, localizado no Cazaquistão, o chumbo na Índia, o ferro e o manganês, localizado na China, na Rússia e na Índia, o alumínio na Índia, no Cazaquistão e na Rússia, e entre outros recursos minerais. As bases sedimentares com maiores reservas de combustíveis fósseis do mundo, como exemplo, o carvão localizado na China, o petróleo no Golfo Pérsico no Oriente Médio e o gás natural na Rússia. Os dobramentos recentes, eles são representados pelas grandes cadeias montanhosas, como o Himalaia e o Kulum, tá? Que contornam o Planalto de Tibete. E que, pela elevada altitude, mais ou menos de 960 metros, abrange a região como o teto do mundo. E aí, eu quero que vocês observem à esquerda de vocês essa imagem que é um mar. Esse mar conhecido como Mar Morto. Quem é esse Mar Morto? O Mar Morto, gente, ele é um lago, um lago de água salgada do Oriente Médio, tá? E aí vocês já ouviram documentários, vocês já ouviram também
perceberem que, devido à sua densidade de sal, as pessoas não afundam nesse mar, tá? Devido à quantidade de sal. Bom, a hidrografia. Vamos compreender a hidrografia do continente asiático. Gente, o norte do continente ele é cortado pelos grandes rios siberianos. Esses rios, gente, eles desagam no Oceano Ártico e pertencem congelados durante a maior parte do ano, tá? Gente, na Ásia Central, ela encontra-se bacias como o Tarim, no noroeste da China, e os rios Amudarya e Sirdarya, tá? Eles se desembocam no mar do Aral. Nas regiões meridionais e orientais, localizam-se, gente, os maiores e mais importantes rios asiáticos. Por exemplo, o Amarelo e o Yangtze, tá? Na China. Vocês podem observar também aí no livro de vocês, tá? Entre outros. Bom, crianças, além do mais, eu quero que vocês observem 3 importantes rios desse continente todo. E aí vocês também acompanham no livro de vocês. O primeiro rio é o rio Yangtze ou Yangtze-Kiang, tá? Também conhecido como Rio Azul. Ele é o maior rio da Ásia, percorre 6.300 quilômetros desde sua nascente. Os montes Kunlun até o mar da China Oriental, sempre na República Popular da China. Então, o rio Yangtze, ele é o maior rio da Ásia, tá? O segundo rio, gente, é o rio Tigre, ou rio Tigris. É o mais importante, o mais oriental dos 2 grandes cursos de água, que estão delineando a Mesopotâmia junto com o Eufrates, tá? Então, são o rio Tigre e o rio Eufrates, eles em conjuntos, que correm desde as montanhas da Anatólia através do Iraque. De fato, gente, o nome Mesopotâmia significa terra entre os rios, tá? Então, entre a Mesopotâmia está entre o rio Tigres e o rio Eufrates, tá? O Tigre, gente, ele tem mais ou menos de extensão, 1.900 quilômetros de extensão, tá bom? E o último rio é o rio Ganges, tá? É um dos principais rios do subcontinente indiano e um dos 20 maiores do mundo em relação à sua cauda. Suas águas, gente, elas se deslocam rumo ao leste através da planície de Ganges do norte, da Índia até Bangladesh. Então, resumindo o que eu acabei de dizer. O primeiro rio é o rio Yangtze, que é conhecido como Rio Azul, é o maior rio da Ásia. O segundo rio, gente, é o rio Tigre e o Eufrates. Juntos, eles cercam a Mesopotâmia, tá bom? E o rio Tigre, ele é o mais oriental dos grandes cursos de água. E o último é o rio Ganges, tá? Que é um dos principais rios subcontinente indiano. A influência do clima. Então, vamos compreender ainda essa parte física, tá, crianças? Bom, o continente asiático, por ser atravessado pelo Equador, pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico, e por ser afetado, gente, por outros fatores climáticos, além da altitude, tá? A latitude, por exemplo. E aí, sendo assim, a altitude, a maritimidade e a continentalidade. Apresenta todos os tipos climáticos e vegetação natural. Então, você perceba nessa imagem comigo, nesse mapa que eu coloquei para vocês. Perceba que existe o clima equatorial, o tropical, o subtropical, o desértico, o semiárido, o mediterrâneo, o temperado, o frio de montanha, tá? E o polar. Então, perceba que existe na Ásia, todos os climas eles vão perpassar durante os países. E aí, gente, claro, para que nós possamos compreender esse clima, nós temos que compreender também a vegetação. E aí, para vocês, eu coloquei o clima, tá, de um lado, e a vegetação do outro lado. Então, à sua direita, nós temos observar a vegetação. E à sua esquerda, nós temos os climas, certo? Bom, nas áreas setentrionais, ou seja, nas áreas ao norte, o clima polar aparece e a vegetação de lá, gente, é a tundra, tá? E a tundra, gente, ela é composta por musgos, líquens e herbáceas.
Envolvendo o círculo polar, aparece o clima subpolar. Então, perceba que eu já falei do clima polar e a vegetação lá é a tundra. Agora, eu já estou falando do círculo polar, tá? Que aparece, gente, lá o clima subpolar. E a vegetação lá é taiga ou floresta boreal, que recobre a porção norte da Rússia. Nas regiões do clima temperado oceânico, aparece a floresta temperada. E nas áreas de clima temperado, gente, observa-se, então vocês conseguem observar junto comigo a presença da vegetação de pradarias, tá? E nas regiões da Turquia, gente, precisamente no Líbano, e Israel, banhado pelo mar Mediterrâneo. Além do mais, ocorre o clima mediterrâneo com a vegetação dos maquis, que é uma vegetação comum de lá, mais ou menos lá de Israel, do Líbano, ok? E propícias ao cultivo de vinhas, oliveiras e cítricos. O clima semiárido, ele envolve os desertos e apresenta vegetação, tá? A vegetação de lá é estepes, então o clima semiárido, lá a vegetação são as estepes. Nos desertos, gente, observa-se a vegetação desértica e nas regiões quentes e úmidas ao sul, o Trópico de Câncer, ocorrem as savanas indianas e as florestas lá são pluviais, tá? Tropicais e equatoriais do Sudeste Asiático. Deu para compreender? Então perceba que para você ter uma influência de um clima, você também precisa exercer a vegetação. A vegetação vai influenciar sobre esse clima e assim vice-versa. As sub-regiões da Ásia, no tópico 4. Bom, perceba que nós falamos que a Ásia ela é dividida em algumas sub-regiões. Vamos compreender cada uma delas. Então, perceba, gente, nesse tom nesse mapa que eu coloquei no tom laranja, temos o Oriente Médio. O Oriente Médio é a região que apresenta climas secos, escassez de água, grandes reservas de hidrocarbonetos, tá? Berço de 3 religiões, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Apresenta situações de tensões permanentes dadas pelo conflito árabe-israelense, pelos grupos fundamentalistas como os Hamas e o Hezbollah, certo? E pelos movimentos separatistas como o povo curdo. Apresenta, gente, conflitos decorrentes ao movimento da Primavera Árabe, tá? Como o caso atual na Síria, certo? Além do mais, gente, eu quero que vocês observem nesse tom verde mais escuro a Ásia Central e a Rússia, certo? Abriga, gente, diferentes países formados a partir da desagregação da União Soviética, ou seja, da separação, da dissolução da União Soviética, grande diversidade étnica, como predomínio da religião islâmica nas antigas Ásia Central. E aí, gente, eu quero que vocês observem nesse vermelho, né, mais escuro, a Ásia Meridional. A Ásia Meridional, também conhecido como subcontinente indiano, apresenta grande população polarizada pela Índia, segundo o país mais populoso do mundo, e grande diversidade religiosa, com oposição entre os seguidores do hinduísmo e o islamismo, certo? Além do mais, gente, observe nesse tom amarelo o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático ele compreende a porção continental formada pelas penínsulas da Indochina e de Malaca, onde predomina a religião budista, tá? Nessa porção insular, em que se localiza o maior país islâmico do mundo, a Indonésia, com numerosos conflitos religiosos. E aí, gente, para fechar, eu quero que vocês observem a Ásia Oriental, tá? Que seria o Extremo Oriente. Ele, nesse verde mais claro, apresenta a maior força industrial do continente asiático, localizado pelo Japão, pela China, pela Coreia do Sul. Ela é apresentada, gente, pelo país socialista que pertence como a economia mais fechada do mundo, a Coreia do Norte. E também conhecida pela diversidade religiosa, certo? Então perceba que nós detalhamos essas subdivisões que é a Índia. Eu quero que vocês anotem e acompanhem juntamente no livro aí de vocês. E para fechar, gente, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 9,
façam a questão ação e desafio e vão para a página 13 para vocês fazerem as questões 1 e 2. Então, perceba que nós detalhamos o que é o continente asiático, as características físicas do continente asiático, falamos sobre a hidrografia, sobre a vegetação e o clima e finalizamos com as subdivisões. Eu quero que vocês anotem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.